Boa noite a todos, todas e todos. Nós somos de Volta Redonda. Essa dupla se chama Circunlóquios. Meu nome é Giglio, esse é Dio Costa. E a gente vai apresentar um trabalho que foi feito quando dos 25 anos da greve de 1988. O ano passado essa greve completou 30 anos. Nessa greve morreram 3 operários, William, Valmir e Barroso. Foi uma greve de ocupação da CSN, a primeira indústria desse país. A CSN e a cidade foram construídos para darem um pontapé inicial na industrialização do país, e pelo Getúlio Vargas, tá? Tanto a cidade quanto a fábrica foram pensadas para dar o exemplo dessa industrialização. E aí, como a cidade era uma cidade organizada, já uma cidade construída, planejada, desenhada, isso contribuiu ao ver de algumas pessoas com a própria organização dos trabalhadores. E aí a gente conta um pouquinho da história dessa greve de 1988 e o seu desfecho trágico e tal. A gente trabalha nesses poemas com alguns conceitos de história, e eu queria aqui aproveitar, agradecer a Alejandra o convite e falar o seguinte: eu estou muito honrado de estar aqui na PUC hoje, num seminário internacional de história. Eu que no último período do curso de história abandonei o curso porque eu tive um problema de saúde mental. Eu sou professor de educação fundamental, primeira fase. Para quem trabalha nessa área sabe o quanto os profissionais adoecem, e depois disso eu não retornei ao curso de história. Mas a história está na minha alma, e a história dessa cidade também. Para situar um pouquinho vocês, a gente vai falar de Dom Valdir Calheiros, que foi o bispo que fazia as negociações entre sindicato, exército, prefeitura, governo federal. Naquele período foi um bispo que foi super importante na história da região e do país durante a ditadura militar e civil. A gente vai falar sobre Juarez Antunes, que foi líder operário, deputado constituinte pelo PDT, e que morreu depois dessa greve de 88 num acidente de automóvel muito esquisito. Juarez Antunes é esse que está na foto. Ele morre no mesmo lugar onde Juscelino Kubitschek morre, com um acidente de carro, também da mesma forma, muito parecido. A gente vai falar sobre a Rádio Siderúrgica Nacional. Essa rádio, reza a lenda que as primeiras prisões no dia 1º de abril, madrugada do dia 1º para o dia 2, aconteceram nessa rádio, porque os operários foram para lá para denunciar o golpe. E a gente vai falar sobre um monumento que foi feito logo após a greve de 88, foi inaugurado no dia 1º de maio de 1989, e na madrugada do dia 1º de maio para o dia 2 de maio foi explodido pelo exército brasileiro. O que a gente fala que foi o canto do cisne da ditadura militar no Brasil. Militar e civil. É importantíssimo que a gente não deixe de falar que foi militar e civil. E é muito importante a gente falar isso num período como que a gente está vivendo. Os Circunlóquios, a gente tem um trabalho extremamente social, e a gente costuma falar que história, que a literatura, somos da área de literatura. O Dio Costa está fazendo doutorado na área, eu sou aluno dele na graduação de letras, né, Dio? E a gente precisa falar que isso tudo que a gente falou sempre tem lado, o lado de quem conta. E é por isso que a gente conta essa história. Como eu falei, esse é Juarez Antunes. Juarez foi líder, como eu falei, foi deputado. Tá aí o carro dele logo após o acidente.
Não sobrou muita coisa, né? Logo, o caixão estava lacrado. Reza a lenda que ele foi parar em Cuba. Esse aí é Dom Valdir Calheiros, um velhinho super simpático, extremamente aguerrido. Isso aí é a capa de um documentário em que esses poemas estão inseridos. Esse documentário é de um amigo nosso. E a gente apresentou isso aí em Volta Redonda. Opa! Enquanto eu reinicio o celular, eu vou deixar rolando um pouquinho o vídeo para que vocês se ambientem com toda a história. Essa é a CSN. Essas são as assembleias que reuniam não só os operários da cidade, mas toda a cidade. Estudantes, profissionais de educação. E é muito importante frisar a participação dos profissionais de educação. A gente tinha lá o sindicato, o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, que era super atuante, aguerrido e que fazia parte disso aí. Se bobear em alguma dessas fotos aí de assembleia, eu vou estar lá, um garoto de 22 anos, por aí. Eu morava do lado de onde aconteciam essas assembleias. Ale. Para vocês entenderem um pouco da greve, essa greve foi feita para aumento salarial, mas não só isso. Talvez o mais importante fosse a redução da carga horária dos trabalhadores, do turno do trabalho deles, que era de 8 horas e foi reduzido para 6 horas. É bom frisar que, apesar do assassinato dos 3 operários, essa foi uma greve vitoriosa, onde toda a pauta foi atendida. Outra questão que foi colocada, que era muito importante, era a readmissão de profissionais que foram afastados da fábrica por conta do movimento operário. A gente vivia a ditadura, como a gente falou já, e tinha muita gente que foi afastada. Hoje alguns foram anistiados, né? Ainda tem gente que não foi anistiada, que a gente ainda está lutando para que isso aconteça. Alguns fatos interessantes. Esse aí é o Juarez, e embaixo são os 3 operários. O barbudo embaixo é Isaac Fonseca. Isaac tem um livro sobre a greve. Aí estão alguns dos diretores, o presidente, o Marcelo, de bigode ali. Essa galera fez uma diferença na cidade. Para vocês terem uma ideia, nessa cidade, durante esse período aí, fortíssimo de organização dos trabalhadores, não se cantava o hino nacional. O hino que se cantava era Internacional Socialista. Isso, assim, chega a arrepiar quando a gente lembra de 40 mil trabalhadores na praça, numa assembleia, cantando a Internacional. Já ligou, então vamos lá começar. Agora tá no jeito de...
Sou poeta e percorro uma cidade dividida, uma soterrada, artefato arqueológico, memórias, objetos, tralhas, lixo, bonecas nas ruas, cadeiras no rio, pessoas em casa de papelão e fome. Enquanto outra cidade circula suas rodas, seus tênis de corrida e marca, sua peça. Duas cidades, muitas, várias, algumas ilhas, vários capos. Sobre Juarez Antunes. O homem era daqueles que falavam grosso, e falavam muito e falavam bem. Enfrentava patrões, peões, portões, canhões. Sua voz ecoava em cada garganta daquelas ávida de voz. E cada eco era em si a voz, e não apenas repetição de cartilhas empoeiradas e vermelhas que se fazia decorar. Aquele homem foi amado e odiado como acontece com quem não se cala. Dizem que se vendia. Dizem que vendeu a alma. Dizem que colocou fogo na cidade. Dizem que ele e aquela cidade são dissecados em laboratórios de doutores da história. Também dizem que plantaram uma árvore no seu caminho, que virou flor vermelha numa ilha feita de charutos e buenavistas e revolução. Dizem que volta um dia. Dizem que não. Dizem. Em vez de dizer, prefiro ir para a praça, sentar de costas para o monumento, que é como os bancos estão, que é como a cidade está. Mas já não há mais pombos, e os arigós já não fazem ninhos com sonhos de aço. Os bancos da praça, em homenagem aos operários, estão todos de costas para os monumentos. Arigós foi como foram chamados os trabalhadores que foram construir a usina e a cidade. Sobre a Rádio Siderúrgica Nacional. Dizem por aí que ficava no meio dos pés de laranja e abrigava canários, sabiás e outras aves além de arigós. Eu mesmo me imaginei no meio daquele auditório, entre discos, cantores e tietes. Mas vieram homens coloridos e a alegria acabou, a magia acabou, até os amassos com as namoradas nas antigas madrugadas frias acabaram. Depois vieram homens com seu livro sagrado, sua política sagrada, e levaram a alma. Hoje levam tijolos, paredes, vestígios são apagados, e a fresta, por onde se olha para dentro, já não mostra mais nada. A cidade foi privatizada junto com a CSN, essa rádio também, por um presidente que foi impeachmentado depois, chamado Fernando Collor de Mello. Quando a gente fala das pessoas sagradas, porque a rádio foi comprada por um deputado Albertassi, que hoje está preso junto com o governador do estado do Rio de Janeiro por conta de corrupção.
Gratidão, gratidão. Ferro e farinha, barriga vazia. Soldado, tenente, capitão, que mata peão. Turno de 8, tô morto dentro da usina, mais valia. Sarney, Collor, privataria. Lá se foi, se apagou. Era do povo e se cercou. A usina, a cidade, era do povo. Com a privatização, tudo foi cercado. Hospital, centro de puericultura, rádio, algumas escolas, a própria fábrica. A cidade não tem para onde crescer, porque hoje ela é toda da Companhia Siderúrgica Nacional, na mão de um judeu, que hoje começa a derrubar alguns patrimônios históricos. Eu sou do Conselho de Cultura da cidade, na área de patrimônio, e a gente está lá tendo uma luta grande, porque eles estão fazendo isso e agora eles vão demolir um hotel chamado Hotel dos Solteiros, que era para onde os trabalhadores solteiros iam, para construir um centro comercial. Sobre Dom Valdir Calheiros, talvez o cara mais importante da política do estado do Rio de Janeiro durante o período da ditadura. Certamente de Volta Redonda. Aquele homem de Deus era gozado. Tinha um jeito engraçado de falar, cheio de palavras fortes de justiças e mansas de carinho. Juntou um rebanho de gigantes que resistiu à praga verde e aos pijamas de generais cobertos de graxa e sangue que estampavam jornais. Conquistou corações e mentes, mas parece que o sonho acabou. Os que vieram depois serviram a outro rei. A gente trabalha com alguns conceitos de história nesse trabalho, e um deles é a disputa de memória e do apagamento da memória e da identidade. A geração que veio depois da minha não conhece quase nada da história da nossa cidade, dos prédios, das figuras históricas. O caminho muda. A cidade se transforma. A cidade se molda. A cidade formata homens, desejos, novos caminhos. Fora do arco. A cidade viva, orgânica, mecânica, cibernética, frenética, com seus donos carros, que carregam dia e noite pessoas caixas, que sufocam sonhos com fumaça e mais-valia, e retroalimentam o dragão que espere fogo e aço, e acorda a cada dia com fome de almas e algum dinheiro. O tempo da cidade era o tempo da fábrica. Eu sabia a hora que eu tinha que parar de jogar minha bola e sair correndo para casa, porque o apito
da fábrica dizia para nós no nosso tempo. Ainda escuto o velho apito da fábrica. Ainda escuto os arigós pedalando. Ainda escuto os cartões de ponto de 8 em 8 horas. Ainda escuto a pinga que escorre pela garganta seca, pela chama barulhenta do alto forno. Ainda escuto o carro de som. O bispo, as mulheres dos peões, escondendo seus machos, elas mesmas mais fortes e mais lutadoras. Ainda escuto suas crianças chorando o leite derramado, o sangue derramado, a história derramada. Ainda escuto o exército chegando, o exército atirando, o exército matando, o exército explodindo bombas, o exército mentindo. Ainda escuto as assembleias, a internacional, de pé, ó vítimas da fome, as missas, os braços para o alto, os abraços apaixonados, o abraço que cercou a fábrica, o coração, a alma. Ainda escuto dentro do peito, ainda escuto, ainda. Nesses tempos de empoderamento feminino, é bom lembrar que as mulheres, que quando começaram na fábrica, começaram com o apelido de vira-latas, porque viravam folhas de Flandres, protegeram os seus maridos quando, durante a greve, o governo manda combis irem buscar os operários em casa. E elas não deixavam que essas combis chegassem às casas, nem pegassem seus maridos. Também é legal falar, eu falo de um abraço aqui, falaram que aqueles operários em greve não gostavam da usina, não tinham amor pela fábrica e pelo trabalho, pois durante toda a greve, que era uma greve de ocupação, esses operários trabalharam para manter o alto forno funcionando, para que nada quebrasse, para manter a fábrica viva. E quando acabou a greve, quando acabou todo esse movimento, aconteceu um abraço à fábrica. Imagina uma fábrica que é do tamanho de uma cidade de 40 mil habitantes. Foram certamente 50 mil pessoas para dar esse abraço completo na fábrica. Em uma ou outra foto vai aparecer isso aí. Aqueles homens barbudos e mal encarados suavam no pequeno espaço em frente ao portão da fábrica. Muitos já haviam lido O Capital. Outros ainda que sabiam a Internacional de cor e salteado. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Havia também a maioria que não sabia daquilo tudo, mas sabiam de sofrimento, exploração e injustiça. E o resto da cidade? E eu no meio? Eram meus heróis. Hoje são história e estão quase apagados sob uma camada de pó.
Enquanto houver fumaça, haverá uma cidade. Enquanto houver uma caldeira, aço, gusa, ferro, haverá pássaro, gente, fagulha. E revoarão ecos de resistência e palavras aladas que fogem indomáveis de gargantas flamejantes, sangue nos olhos e um amor no coração que não se explica, não se tange e não se cala. Em memória de William Valmir Barroso, Dom Valdir Calheiros e Juarez Antunes e tantas anônimos que lutaram pela liberdade nesse país. Gratidão, muita gratidão. Foi um prazer enorme representar a Volta Redonda e contar um pouquinho dessa história para vocês.